Se todo mundo estava esperando uma eleição aí para senador no Paraná, parece que teremos uma eleição em Santa Catarina. A gente estava esperando aí a cassação do Sérgio Moro o quanto antes, parece que vai demorar um pouquinho. Porém, tem outro fascista aí para ser cassado nesta semana. A coisa vai ficar feia para o chefe do Renan Bolsonaro. Não só chefe do Renan Bolsonaro, ele também contratou o irmão da Michelle. Segundo o Jorge Seife, que é o senador, ele contratou o irmão da Michelle porque ele tem um bom currículo. Lembremos que o escândalo lá do cartão corporativo, do esquema da Michelle, a gente ficou sabendo por mensagens aí das assessoras da Michelle que nós pagávamos a faculdade do irmão da Michelle. E quem pagava era a Michelle com dinheiro do cartão corporativo. Essa é a meritocracia bolsonarista. O Jorge Seife, aí, senador de Santa Catarina, empregando vários bolsonaristas, está com os dias contados no Senado Federal. Ele já é considerado aí até pelos outros bolsonaristas como um ex-senador em atividade. O que dizem aí é que a chance dele se salvar é praticamente zero. Espera-se, inclusive, que sejam 6-1 contra o Bolsominion. Acontece o seguinte, em 2022 foi eleito o senador Jorge Seife, amigo da família Bolsonaro, com todo o apoio da família Bolsonaro. O próprio Bolsonaro foi a Santa Catarina pedir votos para ele. Os filhos do Bolsonaro também pediram votos para ele, alguns presencialmente, outros em vídeo. Lembremos, o Flávio estava fazendo campanha no Rio, o Eduardo em São Paulo, o Renan foi até Santa Catarina. Inclusive, o Renan Bolsonaro se mudou para Balneário Camboriú, onde mora até hoje, porque ele é ali o pupilo do senador Jorge Seife. Eu não sei se é Seife ou Seife, esses nomes alemães, o correto seria Seife, mas a brasileirona já não sei, também pronúncia de nome de fascista não interessa. Pois bem, aí o que acontece? O senador, no ano passado, como todo bom bolsonarista, ele aponta para os outros o que ele mesmo faz. E foi pego aí um caminhão com mais de 300 quilos de drogas, caminhão da família dele. Ele tentou aí se desvencilhar disso, falar que não, se afastar, falar que, olha, o caminhão nem é mais da minha família, só que o caminhão está no nome da família dele, da empresa da família dele, a qual ele faz parte. Pior, ele não conseguiu provar que o caminhão estava sendo alugado, fretado, enfim, para terceiros. Não conseguiu nem provar isso. Mas tem uma coisa no Brasil, né? Se pega um carregamento com muitas drogas, é preso o motorista do caminhão. O dono do caminhão, que é o mega traficante, não. Hoje no Brasil, e isso, desde que eu sou criança já falavam, mas era uma coisa assim que se falava e não se sabia se era bem assim. Hoje a gente pode falar com certeza, os grandes traficantes de drogas, aqueles que ganham bilhões com tráfico de drogas, eles não estão nas favelas, nos morros. Lá estão os pé rapados. Ah, mas Tiago, tem mansões em cima do morro ali, com banheira de ouro para alguns traficantes. Mas ali é o pé rapado que não pode sair do morro. Ele pode estar com milhões ali em dinheiro, mas ele fica lá no morro. Os grandes, os que lucram, os chefes desses, estão todos no Congresso Nacional. É isso. Tiago, todo o Congresso Nacional é corrupto? Não. Falei que os chefes, não são muitos, estão no Congresso Nacional. Pois bem, não estou falando que o Jorge Seife só porque encontraram o caminhão da família dele com muitas drogas. Não quer dizer que ele seja um traficante, né? Pô. Mas, enfim, o senador agora está para ser cassado por abuso do poder econômico. Porque, como todo bom bolsominion, ele não conseguiu ser eleito. E olha, não precisava. Burro, burro, burro. É como o bolsominion. Eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem e que eles estão acima do bem e do mal e acima da lei. Então eles, mesmo sem precisar, algumas vezes, eles cometem crime. Eu vou te dar o exemplo aí do Jorge Seife. O Jorge Seife, ele seria eleito porque ele tinha apoio do bolsonarismo, tá? Ele tinha apoio do Bolsonaro, ele tinha apoio aí da horda fascista que está no Brasil. E então, Santa Catarina, infelizmente, é um estado que faz uns 15, 20 anos, era um estado até de maioria de esquerda, é um dos estados aí que enfascistou. Aliás, vou além. Santa Catarina nazificou nos últimos 10 anos. É o estado mais nazista do Brasil, disparado, é Santa Catarina. E aí, infelizmente, né? E aí o que acontece? Elegeram esse cara. Durante a campanha, o que ele fez? Os senadores, a gente está vendo isso muito essa semana, porque a imprensa está tentando aliviar para o Sérgio Moro. Eu vi aí no Globo News, o Merval Pereira tentou aliviar para o Moro, que o limite de gasto de um senador no Paraná era de 3 milhões, alguma coisa assim. O Sérgio Moro, segundo as contas do PT, ele gastou mais de 20 milhões na pré-campanha.
Segundo as contas do PL, ele gastou mais de 5 milhões, quer dizer, mesmo assim a conta está muito acima do que ele poderia ter gasto. Segundo as contas do Ministério Público Eleitoral, também gastou um dinheirão a mais do que poderia. Aí, segundo as contas do Sérgio Moro, ele gastou só 120 mil. De 20 milhões para 120 mil é uma baita de uma diferença, é 99,5% a menos, tá? É o que diz o Sérgio Moro. Aí o Merval foi lá e falou, olha, se você tem várias contas, você não tem nenhuma, então não vale isso, não devia nem estar sendo julgado. Esse é o posicionamento. Aí o mesmo comentarista, no caso do Jorge Seife, fala o contrário. O mesmo comentarista, dois casos bem parecidos. O Jorge Seife, ele gastou, não foi na pré-campanha não, foi na campanha. Ele teve gastos aí milionários que ele não declarou. Por quê? Porque ele era muito amigo de um outro criminoso que eu vou te falar, ele vai acabar preso. Esse outro criminoso, eu vou te mostrar aqui a foto dos dois juntinhos. É este senhor aqui, que você deve conhecer, é o senhor Luciano Hang. O Luciano Hang é investigado por vários crimes. Luciano Hang aí, segundo as últimas informações que temos, o Supremo Tribunal Federal tem provas de que ele estava aí, de certa maneira, financiando o golpe de Estado. Tem provas contra ele. Lembremos, o Luciano Hang e outros empresários sofreram uma operação de busca e apreensão antes da eleição de 2022, porque eles estavam num grupo ali falando sobre golpe de Estado. Eram 8 empresários. Desses 8, 6 foram inocentados e 2 deles não. Um deles é o dono da Tecnisa, que é uma construtora, que foi quem indicou para o Bolsonaro Augusto Aras, indicou para o Bolsonaro alguns ministros no seu governo, muito amigo do Bolsonaro e do Jorge Seife. O outro é o Luciano Hang, muito amigo também do Jorge Seife. E aí, os dois continuam sendo investigados porque, segundo aí o que vazou para a imprensa, há indícios de que eles realmente financiaram aí os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. Aqui nova foto com os dois, em cima de um palanque, tá? E não é um palanque não, isso é um carro de som, caminhão de som. Tá, tem um problema. Quem pagava esses carros de som, caminhão de som, parte da campanha dele era a Havan. E isso não era declarado. E aí você imagina que um candidato ao Senado tem um teto de gastos. Você pode gastar na sua campanha até tantos milhões. Tá, mais do que isso, você furou o teto. Furou o teto, você está cometendo abuso do poder econômico, porque você está gastando mais dinheiro do que os outros. Alguns nem sequer conseguem chegar ao teto porque não tem tanta verba. Você está passando do teto, quer dizer, por que você está gastando tanta grana? Isso é uma dúvida que desde que eu sou criancinha, eu já me questionava, né? E a resposta era sempre a mesma. Eu vou questionar você, ó. Imagina que eu tenho 10 anos de idade e eu questiono você. Olha, por que se gasta, um senador, gasta 3, 4, 5 milhões numa campanha? Se você pega o salário do senador, vezes aí 8, não chega nesse montante todo. E sendo que eles gastam numa campanha, é uma aposta muito alta, sendo que a recompensa é menor do que o dinheiro apostado, e nem se tem garantias de que vai ganhar. Muitos gastam isso e não são eleitos. Por que será? Resposta era sempre a mesma. Corrupção. Nunca ninguém respondeu alguma coisa diferente. É uma coisa que você vê aí no Brasil, nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, muitos tipos de corrupção são legalizados, tá? Tipos que aqui no Brasil a gente fala, nossa, corrupto. Lá é legalizada a corrupção. Só que o problema do Jorge Seife é outro. A Havan não apenas pagou essas coisas para ele, como ainda, esse é um jornalzinho interno da Havan, tá? A Havan fez campanha para ele no jornal interno que era distribuído a todos os funcionários. E aí a coisa fica feia, né? Não só uma vez, tá? Não só uma vez. Eles chegaram a mandar, olha, e-mail corporativo, imprensa@havan.com.br, chegaram a mandar aqui, ó, Luciano Hang e Jorge Seife convidam para coletiva de imprensa. Quer dizer, a Havan, utilizando aí a sua estrutura de uma mega empresa, de uma empresa aí que vale bilhões de reais, mandando para toda a imprensa, pelo seu e-mail aí de assessoria de imprensa, olha, venham para a coletiva de imprensa do candidato ao Senado. Olha, eu vou falar. Se ele não fizesse isso aqui, sabe quantos votos ele ia perder? Poucos, mas fez. É igual, eu vou te dar um exemplo, porque alguns vão falar, vai ter Bolsonaro no vídeo falando, nossa, ele está admitindo que o cara seria eleito mesmo se não tivesse feito isso, então não tem por que caçar. Então pergunta aí, Bolsonaro, você está andando aí com um familiar seu, chega um ladrão e com uma arma rouba o seu familiar e dá um tiro na cabeça e mata depois. Você fala, nossa, Thiago, ele poderia roubar sem matar, então não vamos condená-lo por assassinato. É a mesma coisa. Ele poderia ter sido eleito sem cometer os crimes, mas ele cometeu os crimes. Então, ele tem que ser aí responsabilizado pelos crimes.
Eu tenho, assim, convicção de que ele conseguiria ser eleito sem cometer esses crimes todos. Mas é criminoso. O criminoso não vai ficar sem cometer crime. Tem gente que fala, é a oportunidade que faz um ladrão. Olha, no caso dos bolsonaristas, não precisa de oportunidade. Ele não precisava cometer o crime, mas o criminoso ele vai lá e faz, porque ele acha que está acima da lei. Aí, olha, os telefones da empresa Van eram indicados para quem precisasse de mais informações sobre a campanha do Safe. Ele indicava os telefones da Havan. Os secretários, secretárias, funcionários da Havan trabalhavam para a campanha dele. Aí a coisa vai piorando. O Luciano Hang obrigou os funcionários da Havan a verem ali comícios do Jorge Safe. E o Luciano Hang, além dele ter dado a entender, ele foi multado em milhões de reais já no ano passado. Além dele ter dado a entender que, e obrigado ali os funcionários, que quem não votasse no Bolsonaro seria demitido, ele fez o mesmo com o senador. Então a situação aí do senador é, assim, das piores possíveis. Só que tem mais. Ele também emprestou avião para o senador. Sabe quanto custa um voo com aquele avião da Van? A Van, para quem não sabe, o avião da Van é aquele avião lá com a bandeira do Brasil. Esse aqui, ó, com a bandeira do Brasil, todo avião, era o avião que usava o senador para viajar por Santa Catarina. E até aí você pode falar, nossa, Thiago, mas se ele pagar, não tem problema, só que ele não pagava. Era doação ilegal. Lembremos, doação de empresários na campanha está proibido, viu? Estão proibidas as doações empresariais na campanha. Então, além de ter doação empresarial, ainda não era declarado, obviamente, era uma doação ilegal, e ainda ia acima do teto de gastos de um candidato ao Senado. E se o candidato está gastando muito acima do teto, você fica naquela, peraí. Volta a pergunta que Tiaguinho, com 10 anos de idade, fazia para os adultos. Por que alguém gasta numa campanha mais do que o total de salários que vai ganhar caso seja eleito? A não ser que essa pessoa esteja planejando aí levar algum por fora, ou muito por fora. Peço sua inscrição no canal.